Oi, gente, Doroti, do NetWeaving para Negócios. Gente, hoje eu estou recebendo aqui no SofaCast uma pessoa fantástica que eu conheci no último NetWeaving Connect, me ajudou pra caramba fazendo tráfego pago, né, Fabi? Foi. Fabiane Scandura, da Scan Design. Design. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho de todo o métier que ela faz e vão conhecer como que ela ajudou, né? Como que ela me ajudou. Olha, só para vocês terem ideia, eu estava aperreada, eu não sabia como começar a fazer, eu não sabia nem como que era esse tráfego pago. E olha, ela me trouxe muita gente, ela me trouxe assim, coisa de 15 dias, a gente aumentou sensivelmente o número de pessoas dentro dos convites que a gente vendeu lá no último Conecta. Então, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos trocar figurinha aqui para saber o que ela faz, tá bom? Vamos Isso lá. aí. Bem-vinda, querida. Obrigada, adorou, prazer estar aqui. E agora fazendo parte oficialmente, né, do NetWeave, que eu tava namorandinho assim, mas agora oficialmente. Como é que você entrou nesse negócio? Bom, Dorô, eu fui executiva de negócio, a minha área é a área de compras, então eu trabalhei em varejo, que é aquela agitação, eu não sou muito tranquila, até a gente se deu bem, porque a gente é bem acelerada. Então eu trabalhei com varejo na área de compras, e depois de 25 anos de carreira, eu senti que deu, né? Eu comecei a me reconectar espiritualmente também, e percebi que era hora de mudar, né? Então, eu comecei a entender quais eram as dores do empreendedor, do negócio, né? O que as pessoas eh, tinham dificuldade de fazer sozinha. E como eu peguei empresas no porte de Centauro, pequenas assim, né? Para o que eles são hoje, eu vi muito crescimento, vi o que funciona, o que não funciona. Eu comecei a fazer mentorias voluntárias para entender como que eu podia ajudar melhor essas pessoas. Essas mentorias não tinham nada a ver com o que você faz hoje. Não. Então, eu sempre gostei muito de entender as coisas. A área de compras, ela é muito ampla, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava contratando show e evento, eu estava comprando caminhão e montando loja, e já trabalhei na área hospitalar também, então eu acabava conhecendo um pouco de cada negócio. E eu queria entender como que eu podia ajudar o empreendedor. Então, no começo, eu queria ouvir mesmo quais eram as dificuldades, para ver como que eu podia agregar o que eu já conhecia para os negócios. E aí eu percebi que eu tinha o dom de fazer as coisas acontecerem, eu tinha o conhecimento em marketing, já eu tinha feito uma pós, e eu tinha, na pandemia, eu fui sócia de uma startup de venda de carro online, por conta do fechamento do mercado, a gente vendia carro online e em questão de 3 meses eu saí de 5 para 150 vendedores remotos. Nossa, que legal! Porque os concorrentes fecharam, né? Acho que é o que todo mundo sonha de todo mundo, né? De um dia para o outro, todos os meus concorrentes fecharam a porta. E a gente teve que reestruturar o negócio que já era online, né? Mas assim, foi muito rápido. E por conta de eu ser a pessoa dos números, eu sempre fui muito focada em número e processo, eu assumi a área de vendas. E quando eu comecei a entrevistar e dar as mentorias, eu percebi que a maior dificuldade do empreendedor era fazer do dom que ele tinha uma geração de recurso. Então, uma confeiteira que faz um bolo espetacular, fazer que aquilo gerasse renda de uma forma leve e tranquila para ela. Uma psicóloga que sabe muito bem atender, mas não sabe como precificar, como vender. É essa parte que a gente chama do back-office, né? Da estrutura da empresa. Isso para mim era muito tranquilo. Nossa. E aí resolveu, depois da pandemia, resolveu montar a tua agência. Isso. Aí eu saí e comecei a dar mentorias e fui entendendo. Então, no começo das mentorias, eu tenho dois filhos, né? O Matheus de 22 e o Davi de 19. O Davi já era designer, ele já fazia o curso, e o Matheus trabalhou comigo na startup, mais na parte de TI. Então, ele sabia muito mexer com mídias sociais, então eu pegava algumas pessoas que eu dava mentoria e para ajudar, eu falava, olha, arruma aqui o Instagram dessa pessoa, ajuda aqui no logo dessa, na carinha do Instagram. Então a gente começou a fazer um pouco para ajudar e a gente viu que era isso que eles precisavam. Nossa, ficou tão melhor, ficou tão mais leve, porque às vezes a pessoa quer forçar para fazer uma coisa, porque ela acha que tem que fazer tudo, né? E não é aquilo, né? Cada um tem um dom, que quando você faz o que você tem o dom, é muito mais suave, é muito mais Sim. leve, né?
E por isso que eu gosto tanto de grupos como o NetWeaving, de estar em grupo, porque eu sei que as pessoas se completam. Então surgiu assim. Então a gente começou eu passando um pouquinho para eles para ajudar. E eu falei, opa, peraí, tem uma coisa aqui, né? Tem um negócio aqui. E aí foi assim que a gente começou a focar Hoje no a Scan está marketing. fazendo o quê? Então, aí eu descobri, eu tive problema com a agência de marketing também no começo do meu negócio. Então, a gente começou a focar no marketing que vende. Porque eu percebi que, por mais que as pessoas queriam ter um Instagram bonito, elas queriam ser vistas e, consequentemente, vender, né? Então, eu percebia que as agências estavam um pouco focadas em vendas. E hoje o que que a gente faz? A gente faz todo o processo. Eu entendo qual é o seu dom e com quem você quer comunicar, né? A gente tem uma avaliação estratégica do negócio, a gente operacionaliza isso nas mídias sociais que a pessoa tem. Então eu comunico através das redes sociais e do off também. Gosto de evento, gosto de cartão, gosto de folheto. Então a gente junta para a pessoa ser vista. E aí começou a funcionar, né? E aí a- Olha o brilho dos olhos, eu é, acho barato isso. começou a funcionar. Não, e é engraçado porque eu nunca quis empreender. Então, assim, eu acho incrível como que Deus faz a gente gostar das coisas do dom, né? Eu percebi que quando eu entendi que era o dom, eu comecei a fazer com gosto. E começou a dar certo. As pessoas falaram, nossa, tá vindo gente, né? O que você falou, nossa, tá vindo gente, e agora? E eu lembrei da época da startup. Eu falei, peraí, eu consigo tocar um time de vendas. Por que que, já que para o empreendedor, se já é difícil fazer o Instagram, quanto mais contratar um vendedor, treinar, acompanhar, ver o que ele está fazendo, montar script, atualizar, aí saiu, contrata outro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e montar um time de vendas que atenda esses clientes nossos. Nossa, perfeito, perfeito. E, e, e assim, o que eu sinto é que não é uma agência 360, mas vocês dão um suporte bem legal para a pessoa que está começando. Por exemplo, hoje, em primeira mão aí para vocês, hoje a Scan está cuidando das mídias do NetWeaving, né? Ela está começando a se inteirar do que está acontecendo dentro do NetWeaving e está começando a dar os pitacos dela, né? Ela está tá reestruturando as mídias do NetWeaving e está começando a dar a carinha dela dentro das mídias do NetWeaving. E é isso que eu acho bem interessante. Está começando o SofaCast, os filhos da Fabi que estão tomando conta aí do SofaCast. Então, assim, eles entram e veem as deficiências, né, que a gente está sentindo, e aí vão dando sugestões de como eles podem ajudar. E isso para mim foi assim, a fome com a vontade de comer, né? Então, para mim foi muito legal. Ai, que bom. A gente está muito feliz. É muito isso, assim, de não adianta eu apontar problemas, né? Se está dentro do que eu faço, a gente resolve tanto que uma coisa que a gente começou a fazer mais recente, a última, foi Mercado Livre, porque a gente entendeu que quando eu pego um cliente que vende produto, é um outro braço de venda. Então, além de eu ter o WhatsApp, o site, o e-commerce, a gente também atua ajudando ele a colocar o produto no Mercado Livre. A ideia é dar a solução mesmo, porque às vezes a pessoa tem um produto super bom, só que ela não consegue visibilidade para as pessoas conhecerem aquele produto, né? Então, assim, essa é a ideia de fazer o que a pessoa faz bem, ser vista e aquilo começar a gerar um recurso para a vida dela de uma forma leve. Porque também não adianta eu querer fazer tudo, porque vai chegar coisa que eu falo, ó, isso aqui não é para mim, né? Tem alguém melhor, com certeza, que Bom, tem esse hoje, expertise. se eu precisar te encontrar, onde que eu te acho? Então, hoje a gente está no NetWeaving, tá, gente? Então, a gente está lá nas reuniões. A gente tem o Instagram, o Fabi Escandura, que centraliza as demandas. Então, basicamente, pode chamar lá no Fabi Escandura que a gente atende. E a gente tenta estar, principalmente aqui na Zona Norte, que, enfim, Zona Norte a gente sabe como é, o povo é bem Zona Norte de Zona São Paulo, Norte de né? São Paulo. Eu participo do máximo que dá para ajudar os empreendedores aqui locais também. Tá ótimo. O que você está achando do Netflix? Dora, eu tô achando incrível. Uma, porque ele é leve, faz muito parte da proposta que eu tenho, assim, eu acho que nada pode ser forçado, enfim, as coisas têm que fluir de uma forma tranquila. É o que você fala sempre, as pessoas fazem negócio com pessoas, então tem uma parte de relacionamento muito legal. Eu vou falar porque eu fiquei namorando bastante, então, assim,
eu conheci, a gente acaba fazendo amizade, enfim, acaba fazendo negócios, acaba virando cliente, né, e fornecedor, enfim. O que eu acho que é isso, é de uma forma muito leve, natural e sem, como fala, verdadeira. São pessoas que realmente estão lá com o propósito de se ajudar, de evoluir, de crescer e de melhorar a vida e os negócios, né? Porque hoje em dia é difícil você ver essa parte verdadeira de É, que a gente fala de não ser só interesseiro, né? Ser interessante, ser interessado. Então, esse tipo de relacionamento. Então, assim, super casou o que eu tenho de valores, para mim tá fazendo muito sentido. E é aquilo, a consequência são negócios acontecendo, né? é isso aí. Gente, e você que está aí, do outro lado da tela, eu estou te fazendo um convite. Venha nos conhecer, venha participar de uma das nossas reuniões online, é gratuito. E olha, você vai se encantar pelo projeto, porque além da gente fazer o negócio, a gente se diverte. E o mais interessante, tem um viés, tem um dos pilares que eu acho maravilhoso, que é o da filantropia. Porque eu sempre falo que a vida te entrega aquilo que você entrega para ela. Então, um dos nossos pilares é a filantropia. O ano de 2025, a gente entregou para as nossas organizações mais de 700 mil em doações. E os sócios, os nossos associados, não meteram a mão no bolso. Venha descobrir como é que a gente fez isso, tá bom? Então fica aí a dica, fica aí o convite e a gente te espera nas nossas próximas reuniões e nos nossos próximos sofacasts, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus. Fabi, papo delicioso, Ai, tá bom? delícia. Obrigada, Dorô. Tchau, gente.